Olá a cada um de vocês, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você vai preferir um corretor de imóveis ou um consultor imobiliário na hora de adquirir o seu imóvel? Bom, essa pergunta deve ser respondida principalmente com base nas suas informações, na sua experiência em adquirir um imóvel, com certeza, né? Nesse vídeo aqui, nós iremos entender a diferença de um corretor de imóveis e de um consultor imobiliário. Nós iremos também entender qual que vai ser a melhor opção para você, dependendo das suas informações. Por exemplo, se você é uma pessoa que nunca ouviu falar sobre como que é o sistema, como que funciona o processo de adquirir um imóvel, qual que seria a melhor opção para você? Se você conhece muito pouco ou nunca ouviu falar como que funciona o processo de aquisição de um imóvel, principalmente se esse imóvel for na planta, e qual que vai ser a melhor opção para você tomar, se você vai querer um corretor de imóveis ou se você vai preferir um consultor imobiliário. Beleza? E como que eu comecei a perceber isso? Com o tempo, né, vendendo apartamentos na planta, e imóveis novos também, eu comecei a perceber uma certa diferença. Que quando algumas pessoas vinham para nós no plantão, ou então até no escritório para a gente conversar, e essa pessoa ela já havia passado por um processo de repente 6 meses, um ano, né, já estava passando por isso, já estava procurando sobre o entendimento, entendendo sobre como que é adquirir um imóvel, né, pesquisando, ou então se essa pessoa conhecia alguém que passou por esse processo recentemente, essa pessoa ela vinha muito mais entendida na questão, muito mais preparada, né, com menos receio e principalmente psicologicamente mais pronta para adquirir um bem de alto valor agregado. Isso era muito diferente da pessoa que, por exemplo, estava vendo aquilo ali pela primeira vez. Essas pessoas elas tinham muito mais precisariam de muito mais preparo, né? Precisariam de uma conversa muito maior. Então comecei a sacar que se a pessoa ela já tinha entendimento, já vinha passado por isso, já conhecia várias coisas sobre essas questões, elas passavam muito mais fácil. E com certeza, né, é uma forma lógica de se entender. Se você sabe de uma vamos entender aí fazendo um bolo, por exemplo, se você vai fazer um bolo e você sabe da receita e conhece alguém para poder te explicar e te orientar sobre essa receita, com certeza o bolo vai ficar muito mais saboroso, muito mais gostoso. É a mesma coisa que acontece para qualquer coisa na nossa vida, não é mesmo? Se a gente, por exemplo, for adquirir alguma coisa ou for passar por um processo e antes disso perguntar para alguém que já tem entendimento ou buscar um profissional que já sabe da área, vai ficar muito mais fácil para você alcançar, vai ficar muito mais próximo realmente essa jornada que você vai trilhar durante esse período aí. Por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou vindo trazer a diferença entre consultor e corretor de imóveis? Porque muitas pessoas não sabem que no ramo dos imóveis, né, o profissional, no caso eu, que atua no ramo de imóveis, no ramo de comercialização de imóveis, ou então até na parte de consultoria imobiliária, tem vários tipos de formatos, modalidade, né? Vários estilos, várias especificações que um corretor de imóveis, um consultor imobiliário pode atuar. E eu vou explicar aqui as mais comuns, né? A primeira de todas, mais comum, que todo mundo conhece aí, é a corretagem venda direta, por exemplo, de apartamentos na planta. Aí tem alguns que especializam em apartamentos pronto ou então casas prontas, né? Casas de bairro. Tem também o corretor que ele se especializa em consórcio, né? Ele vende consórcio de imóveis. Tem também o corretor que ele vende, por exemplo, imóveis de leilão. No meu caso, eu me especializei em apartamentos na planta, pelo Minha Casa Minha Vida, né? E também apartamentos novos, ou seja, acabou de ficar pronto também. Essa foi a minha especialização durante esse período aí. E eu comecei a entender principalmente essa questão. Quando a pessoa ela vinha ao plantão, ela vinha no decorado adquirir um imóvel sem preparo nenhum, acabava até tendo uma certa frustração. Ela acabava se desanimando se visualmente, né, estivesse muito longe essa conquista para essa pessoa. E eu também comecei a perceber que exige muito, pessoal, exige muito de um certo preparo. Não é algo que dá para você, por exemplo, adquirir assim, só chegar lá que nem você vai comprar um tênis. Até um veículo, por exemplo, se você tentar é muito mais
fácil você conseguir obter êxito você indo direto, por exemplo, na concessionária para adquirir um veículo, do que você ir direto num plantão para adquirir um imóvel. É um bem de um valor agregado muito alto e precisa realmente fazer alguns cálculos. Eu comecei a perceber que algumas pessoas estavam se frustrando aí. Eu particularmente acredito que não deveria ser assim. Eu acredito que você deveria passar por um sonho ao invés de um pesadelo na hora que você estivesse adquirindo seu imóvel. Você deveria ter um certo preparo na hora que você vai conquistar o seu bem, né? Na hora que você vai adquirir o seu novo lar. Eu encontrei uma maneira de conseguir ajudar essas pessoas, que é com meus serviços de consultoria imobiliária. Porque a pessoa ela tinha um preparo antes de adquirir o imóvel, né? Mais ou menos aí 3 meses, vai depender muito da sua situação, tá? Às vezes é 3 meses, às vezes é 6, às vezes é 1 ano, ou então mais, depende se você fez um financiamento de veículo, por exemplo, a longo prazo, vai depender mais para você se estabilizar financeiramente, tá? E a maioria das pessoas, só para poder você entender, precisa de pelo menos 3 a 6 meses, tá? Em média aí é 3 a 6 meses para se estabilizar financeiramente, só que tem casos aí de pessoa que vai precisar, como eu falei, 4 anos aí, às vezes até mais, dependendo de cada situação. E quando eu comecei a passar esse tipo de consultoria para essas pessoas que não sabia, né? Isso é normal, você não tem culpa de não saber. Só que infelizmente, se você tiver alguns comportamentos financeiros que não condizem com a sua aprovação do seu crédito habitacional, isso vai te atrapalhar na hora de você adquirir o seu imóvel. Ok? Então, por isso que eu comecei a trazer a minha consultoria e comecei a passar para as pessoas essa espécie de mentoria, né? De 1 a 1, para essa pessoa se preparar e ter um norte, né? Ter sempre um caminho, uma bússola que vai levar ela mais rápido para conquistar o seu imóvel, seja um apartamento, seja uma casa, mas ela teria esse norte para poder conseguir chegar lá. O problema maior que eu via nas pessoas, antes de estar dando essa espécie de consultoria, a gente começou esse ano, era que a pessoa ela vinha 100% sem preparo. Algumas pessoas já sacam isso já na hora, só que tem muita pessoa que vai querer adquirir o imóvel e ela é muito ansiosa. Não sei se você é ansioso aí, mas tem muitas pessoas que é ansioso. E na hora que vai adquirir o imóvel já quer fechar lá na hora. Às vezes ela precisa esperar um tempo maior para estar conseguindo conquistar um imóvel e é por isso que aí entrou e está cada vez mais pegando pesado mesmo nessa parte de precisar, de necessitar de um consultor imobiliário, porque muita gente está fazendo um perdão da palavra, mas muita cagada com o nome e depois vai buscar um crédito habitacional, dá dor de cabeça, dá problema, pode ser que você não aprova tudo que estava precisando e aí, nossa, é um pouco frustrante quando chegar lá na hora, tá, pessoal? Agora, para a gente entender qual é a diferença entre um corretor de imóveis e um consultor imobiliário, vamos começar aí que o corretor de imóvel ele vai focar 100% na venda do imóvel. O foco dele é bater meta, eles têm metas, né? O modelo de negócio de várias imobiliárias e construtoras ainda é esse modelo antigo de você conseguir bater meta e ficar focado somente no apartamento, somente na venda do imóvel. Enquanto que o consultor imobiliário, ele não foca na venda do imóvel, ele foca na pessoa que vai adquirir o imóvel, ele foca em você, cliente. E dependendo aí da sua situação, você vai ter que esperar um pouco mais. E diferente, por exemplo, de um corretor de imóveis, ele vai te mostrar os valores, muito bem capacitado, porém é somente essa parte que ele vai se aprofundar, porque o foco dele, o envolvimento emocional dele é de repente até dando preferência para um empreendimento específico. Já o consultor imobiliário, ele abrange todos os empreendimentos da região e ele vai de acordo com as suas necessidades. E se o momento, que eu falei, vai estar propício para você, ou se você vai ter que aguardar um pouco mais ou não. Uma outra diferença também que eu vejo, na minha opinião, de um consultor imobiliário e de um corretor, é que o corretor de imóveis, por exemplo, ele vai ter como missão cumprida, como tudo concluído, ok? Quando você assina o seu contrato de financiamento, por exemplo, com a Caixa, que subentende que acabou o processo, né? Agora é só você ir pagando, aguardando a fase de obra e em breve aí tá pegando a chave do seu apartamento. Só que o consultor imobiliário ele faz o mesmo trabalho, só que um pouco a mais, na minha concepção. O consultor imobiliário ele vai querer tratar diretamente, mais pessoal com o cliente, principalmente em questões que ele consegue ajudar. Às vezes alguma informação que não ficou bem entendida, o consultor imobiliário ele vai também estar ajudando nessa parte. Ele costuma, eu por exemplo, costumo
tá ajudando a pessoa até a entrega das chaves. No dia da entrega das chaves, geralmente lá, eu gosto de estar participando, porque na minha concepção, como consultor imobiliário, eu entendo que a entrega das chaves é uma missão cumprida, eu concluí o processo 100% com o cliente. Se você já tem experiência e já conhece, já sabe como que funciona para você adquirir um imóvel 100%, está tudo ok para você, qualquer corretor vai bastar, né? Se você já está preparado, já entende todo o processo que você vai passar e está financeiramente pronto, né? Psicologicamente, emocionalmente, está ok para você estar adquirindo o seu imóvel, qualquer corretor vai servir, porque você já sabe o que te espera lá na frente. Porém, se você sabe muito pouco ou não sabe nada para adquirir um imóvel, meu amigo, eu te aconselho você buscar serviços de consultoria imobiliária. Por que buscar serviços de consultoria imobiliária? Imagina que é a sua primeira vez. É como se você estivesse querendo fazer uma prova, um vestibular, vamos imaginar aí, e de cara, de primeira, assim, você já quisesse acertar tudo. Às vezes acerta, só que você corre um grande risco desnecessário de você estar, por exemplo, aí se endividando, trazendo agora para a conversa de você adquirir um imóvel sem ter um profissional capacitado. É perigoso para você porque você pode estar se endividando, você pode não ter visto ou não mostraram claramente que você conseguisse entender posições e momentos que você vai passar e te pegar de surpresa aí, o que pode te arrastar no endividamento de 30 anos, meus amigos. É um bom tempo aí que você pode estar passando até você conseguir se equilibrar e se tranquilizar. E essa é a diferença que vai te ajudar bastante no caso, se você não tem experiência nenhuma para adquirir um imóvel, um consultor imobiliário ele vai te ajudar nessa questão aí. Só para ficar mais claro para todo mundo entender, na minha concepção eu entendo que o corretor de imóveis ele vai te vender o imóvel e pronto, acabou, vai fazer um bom processo de venda do imóvel para você. Um consultor imobiliário ele vai entender as suas necessidades, o seu real cenário atual que você consegue estar adquirindo, se você vai precisar esperar um tempo ou mais, e ele vai te ajudar até você estar alcançando o seu imóvel, até você estar conquistando o seu bem. É uma análise mais profunda e específica no cliente. Okay? O envolvimento emocional é no cliente independente, a análise para apartamentos, né, posteriormente, depois que a pessoa já está preparada para adquirir um imóvel, ela é mais fria e vai ser mostrado vários apartamentos. Né? Nós, por exemplo, a gente gosta de mostrar se encaixa nas condições da pessoa, a gente mostra todos os empreendimentos que seria possível que encaixaria no orçamento dessa pessoa no atual cenário. E se fosse, por exemplo, se eu tivesse focado em venda de imóveis, a maioria, principalmente quando trabalha dentro de um plantão, inclusive até um tempo atrás eu tentei trabalhar, não consegui, justamente por causa dessa questão de meta. Eu, sinceramente, pessoal, não consegui me adaptar. Eu não tenho esse hábito de querer bater meta para vender os imóveis específicos. O que eu vejo, pelo menos, que eu me sinto mais confortável, me sinto mais feliz trabalhando, é servindo a pessoa e vendo qual que vai ser o cenário. E a última chamada agora para você que está noivo, para você que está se preparando aí, logo logo você vai querer estar morando no seu apartamento. Começou a partir desse vídeo aqui, a nossa maratona, nossa série de vídeos que vai se aprofundar cada vez mais para te ajudar a conquistar o seu primeiro lar, ou então o seu novo lar. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tudo de bom.